Nossa pílula de hoje vai falar sobre o peso do perfeccionismo aí no seu corpo. Mulheres perfeccionistas não emagrecem. E nessa live, fica até o final. Você vai entender por que o perfeccionismo, embora pareça uma qualidade, na verdade, ele é aquilo que te impede de chegar na sua melhor versão. Então, a busca por fazer tudo certo, meticulosamente, de forma tão perfeita, é aquilo que está te prendendo no mesmo lugar. Quando a gente está falando de emagrecimento e em outras áreas da vida também. Essa pílula, gente, é um babado, né? É a pílula das mulheres perfeccionistas. Estamos aqui, não é? Eu também sou uma perfeccionista em recuperação. Então, hoje o perfeccionismo está no módulo de mentalidade, mas se a gente for falar de ferida emocional, ele está muito ligado à ferida emocional da traição. Quanto mais perfeita eu for, menos eu sinto medo de ser trocada ou ser substituída. E isso vai gerar nas mulheres aquela sensação de nunca se sentir boa o suficiente. Então, talvez você não esteja cansada de tentar emagrecer. Talvez você só esteja cansada de tentar ser perfeita enquanto emagrece, entende? Uma mulher perfeccionista, ela não desiste do processo, ela desiste de si mesma quando falha. Por isso, ferida da traição. Ela se trai, ela acha que cada falha é uma traição. Então, ela combina as coisas com ela e não faz. E aí, porque não foi perfeito, ela sempre volta para o começo. Então, hoje a gente vai falar aqui sobre perfeccionismo e o peso invisível que ele acaba colocando no nosso corpo e no nosso processo de emagrecimento. Então, se você é uma mulher perfeccionista ou se você conhece mulheres perfeccionistas, manda essa live aqui para ela, porque com certeza ela vai se encontrar e vai virar muitas chaves aqui. Queria contar uma historinha para vocês hoje. Imagina uma bailarina. A bailarina, né? Eu acho que é a imagem da leveza, não é? A imagem da delicadeza, da feminilidade, não é mesmo? Agora imagine uma bailarina tentando dançar com uma mochila de pedra nas costas. Ela sabe os passos, ela sabe a dança, ela tem aquele olhar, né? Ela é perfeitinha em si mesma, mas justo o peso da perfeição faz que tudo para essa bailarina pareça muito mais difícil. Então, o perfeccionismo é essa mochila. Não apenas ele faz com que a gente fique numa busca constante por algo que não existe, que é a perfeição, quanto ele torna o nosso processo difícil e complicado justamente porque a gente não sabe o que fazer quando precisa flexibilizar. O perfeccionismo é a mochila de pedras e a dança é o seu processo de emagrecimento. Então, é a leveza que a gente precisa, não é? Quando está dentro de um processo. Ninguém dança, não é? Com graça, com leveza. Com uma mochila muito pesada nas costas. Ninguém consegue emagrecer com o peso da perfeição em cima das costas o tempo inteiro. Então, o perfeccionismo, de certa forma, ele serve para a gente como uma defesa emocional, não é? Se eu fizer tudo certo, eu vou ser perfeita e as pessoas vão me admirar, elas vão me amar por isso. Então, existe essa busca, né? É aquela filha, gente, que quando muito criança queria ser o mais perfeita para os pais, então ela tirava notas boas na escola, ela se comportava nos lugares, ela falava baixo, ela fazia de tudo muito perfeitinho para ganhar o amor dos pais. Por isso, a gente leva as características da perfeição para mulheres que viveram isso na infância e elas trazem em si a ferida da traição. O perfeccionismo, ele vai se manifestar em nós na vida adulta como controle, na forma do controle. Então, tudo aquilo que foge do meu controle acaba deixando a mulher perfeccionista extremamente ansiosa. Então, parece que ela já tem um planejamento engessado ali. E quando acontece algo que ela não esperava, um erro, uma escapulida, algo que fugiu do controle, ela se sente muito mal com isso. E aí, quando a gente se sente mal, vem a megera interior, né? Aquele chicote interior que a gente tem, aquela versão de nós interna que se chama megera, não é? Quem é aluna ali da minha mentoria sabe que a gente, dentro da mentoria, a gente vai trabalhar com três sabotadores, que é a bozinha,
a megera e a criança mimada. O perfeccionismo está ligado à figura da megera. E aí ele vem em forma de autocrítica, de vergonha, de não poder, né, falhar e que um processo ele só é o suficiente quando ele não tem erro nenhum no meio do caminho. O que torna, né, qualquer processo de emagrecimento humanamente impossível. Ninguém consegue ser perfeito o tempo inteiro. Inclusive, né, abro aqui parênteses para trazer uma frase do Bert Hellinger, que é o criador das constelações, não é, familiares. Bert tinha uma frase que eu gosto de trazer muito quando a gente fala de perfeccionismo. Quem olha para o perfeccionismo, de certa forma, está olhando para a morte. Porque, afinal de contas, é só nesse momento que a gente não consegue fazer nada errado, que tudo está perfeito, não existe a chance da falha. Então, buscar o perfeccionismo tira meio o sentido das coisas e faz com que a gente se cobre de algo que não é real. Se existe perfeccionismo, o perfeccionismo em si é um fim. Ele mostra que não há mais crescimento, não há mais processo de aprendizagem. E isso, né, não é real. Então, essa mulher, ela não consegue sustentar os erros, porque, aliás, ela não consegue sustentar o processo de emagrecimento, porque ela não sabe lidar com o erro, com a oscilação, com a lentidão, às vezes, do próprio processo. E isso leva a gente, né, principalmente nós mulheres, para um estado de rigidez. E aí, quando a gente falha, a gente se pune, a gente se abandona, a gente abandona o processo. E isso acaba levando para aquela questão do 8 ou 80. Então, ou eu estou extremamente focada na dieta, fazendo tudo perfeito, ou se cometo um deslize, jogo o processo todo para cima e aí tendo a sempre voltar para o começo. Então, a síndrome do recomeço, ela vem aqui quando a gente fala de perfeccionismo. A síndrome do recomeço faz com que você volte para a estaca zero o tempo inteiro. E isso só atrasa o processo de emagrecimento, porque se o tempo inteiro você está voltando, isso quer dizer que você não chega nunca. Então, qual é o recado a ser deixado aqui nessa pílula? Que troque o perfeccionismo por flexibilidade, por leveza e por constância. Flexibilidade é saber, presta muita atenção nisso. Flexibilidade é quando a gente aprende a lidar com o erro, dando continuidade ao processo. Porque senão, não é mesmo? A gente leva isso para o extremo. Vocês concordam comigo? Senão, a gente fica assim, ó, tudo, todo erro, ai, tá tudo bem, né? Tudo bem, tudo tá tudo bem, né? Então, não conseguir ser constante, não conseguir ter disciplina, não conseguir ter um planejamento, né? A gente passa demais a mão na nossa cabeça. Não é sobre isso que a gente está falando aqui, tá bom? O oposto do perfeccionismo é o total relaxo. E a gente não quer nenhum e nem o outro. A gente quer o caminho do meio. E qual é o caminho do meio? Não é? Flexibilizar o erro não é passar a mão na sua cabeça e nunca, né, conseguir se comprometer com o processo. Flexibilizar o erro é falhar durante o processo e com essa falha, você lida com ela, ajusta ali um parafuso e segue. É não abandonar o processo, porque a gente não sabe lidar com o erro, tá bom? Porque senão a gente fere aí o comprometimento, né? Então, ser flexível não é deixar de ser comprometida. Ser flexível é dar continuidade após uma falha, de preferência aprendendo algo com essa falha. Certo? Então, a constância que a gente tanto busca, gente, a constância real, só nasce aonde existe o acolhimento desse erro. E principalmente quando a gente faz algo com o erro, a gente usa do erro para melhorar o nosso próximo passo. Então, eu quero que você conte aqui para mim nos comentários quantas vezes você já abandonou um processo porque você não foi perfeita. Você começou a fazer dieta na segunda-feira, veio terça, quarta, você comeu um docinho, e aí você já foi para aquela mentalidade de, ah, já que eu comi um doce hoje, ou já que eu faltei na academia, hoje já é quarta, amanhã também não vou, aí na sexta não vale a pena, então deixa para lá, essa semana já foi, eu começo na próxima segunda.
Se você prestar atenção, a gente tende a fazer bastante. Então, se essa pílula te tocou e ela fez sentido para você, não é? Eu quero que você se comprometa com a frase: eu escolho a leveza acima da perfeição. Certo? E compartilha ela, com certeza, com uma mulher, né, perto de você, próxima de você, que tem essa mania de perfeccionismo e por isso ela nunca chega onde ela gostaria de chegar, porque ela tá sempre voltando para o começo. Então não é o erro que derruba a gente, é a crueldade com a qual a gente lida com os nossos próprios erros. E isso vem lá da infância de uma rigidez, não é? Aquela criança que, nossa, qualquer erro que ela fazia, né, era um drama, ou ela era tratada com muita rigidez, porque ela não podia falhar, ela tinha medo, não é? Ou mesmo quando ela buscava ser perfeita para ganhar, né, o amor dos pais. Então, eu acho que cabe a gente dizer aqui, não é? Que não é sobre os extremos, não é mesmo? É sobre a gente encontrar essa coisa. Não é sobre não errar, mas é sobre o que fazer com o erro. Então, quando a gente perde controle, a gente se culpa. Quando a gente come um doce, a gente se pune. Quando a rotina sai da ordem, a gente acaba que abandonando, não é mesmo? E isso o corpo sente. Por quê? Porque a crítica é um dos maiores bloqueadores do resultado. É muito pesado não se permitir errar. Então, a leveza real, ela não nasce da perfeição. Ela nasce quando você falha, mas mesmo assim, escolhe continuar. Então, mesmo assim, quando dentro do programa, quando algo assim acontece, a gente tem um canal que a pessoa levanta a mão e pede ajuda para aprender a lidar com aquele erro, para aquele erro, inclusive, ajudar ela a ser melhor. E é assim, não é? Todo erro precisa de direção. E quando a gente aprende a se acolher, a gente aprende a merecer os nossos bons resultados, né? Então, eu acho que cabe aqui trazer uma frase que eu gosto, que é: a perfeição ela não leva a nenhum prêmio, ela leva ao fim da busca. Porque na verdade a gente nunca consegue chegar lá. E quando não há mais o que buscar, porque você se critica o tempo inteiro, o sentido daquele processo também se esgota, porque ele fica tão exaustivo, tão desgastante, ele começa a te machucar, porque toda vez que você falha, você se pune, você se machuca, e vai chegar uma hora que a sua mente vai tirar você desse lugar. Não vai mais fazer sentido estar naquele processo justo porque ele tem te feito mais mal do que bem. Então, a sensação de não estar boa o suficiente pode doer, mas não ser boa o suficiente são dois lados da mesma moeda. Por um lado, sempre vai faltar um pouquinho, e pelo outro, justo porque falta um pouquinho, é que você vai se permitir estar em melhoria constante. A cada dia você está crescendo. Então, a mesma ferida que te cobra pode ser a ferida que, bem administrada, bem orientada, te leva para frente, com leveza, gentileza e muita consciência. Então fica aqui a nossa pílula de hoje, que fala sobre perfeição. Eu espero que vocês tenham aproveitado dela e que, se ela fez sentido aí, conta para mim nos comentários, ou então não esquece de mandar ela, né, para aquela sua amiga perfeccionista e que você percebe que esse processo acaba fazendo mal para ela mesma. Tá bom? Um beijo para vocês e a gente se vê na pílula de amanhã.